Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, paz e bem, é você que nos acompanha todos os dias, você também que está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Convido você nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma para juntos nós escutarmos a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 8, os versículos de 51 e 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai, que me glorifica, aquele que dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com os pensamentos de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Senhor nesse dia, ela vem ao nosso encontro, nos chamando a atenção para a palavra. Porque Jesus, de forma firme, solene, disse, que em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. E os judeus ficaram aborrecidos e disseram para Jesus que ele era possuído por um demônio, porque dizia que se alguém guardasse a palavra dele, não morreria, teria a vida eterna. E aí começaram então a comparar Abraão e os profetas, que tinham vindo primeiro, Abraão que era considerado pai, pai da fé, e eles morreram. Como que Jesus dizia que se escutassem a voz dele e seguissem a palavra dele, não morreria? Jesus estava justamente chamando atenção para que a sua palavra, ele que no princípio era a palavra e que se fez carne, ele estava chamando atenção para a necessidade de escutar a palavra dele. Por quê? Porque ele veio ao mundo para trazer a salvação para todos nós. A salvação que é anunciada
através da sua palavra. Quem não acredita na sua palavra, para ele tanto faz como fez ter Bíblia, ter palavra, ele não acredita. Mas também quem não acredita no Senhor, não também a sua vida encerrará por aqui. E ele está falando que aquele que ouvir, não só no sentido de escutar, mas aquele que observar, aquele que obedecer a palavra que ele anuncia, esse terá vida eterna. E eles diziam, né, Jesus dizia para eles que se eles, como que eles diziam conhecer a Deus se eles não obedeciam a Deus? Então, a nossa obediência à palavra de Deus, ela confirma se nós acreditamos no nosso Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós então precisamos, irmãos, buscar a cada dia mais esse aconchego junto ao Senhor, esta aproximação do Senhor, para buscarmos uma intimidade maior com Ele, para nós fazermos a vontade do Senhor. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas, coisas que não nos levam à salvação, são coisas que nos levam à perdição, são coisas que encerram a nossa vida aqui na Terra. Então é preciso buscarmos com humildade, com obediência, escutar a palavra que o Senhor tem para todos nós. Eu convido nesse dia 21 de março, a nós buscarmos exemplos nos santos, buscarmos exemplos em São José. Nós celebramos anteontem, né, dia 19, São José, um homem justo, um homem santo, um homem casto, um homem fiel, homem obediente, disposto a fazer a vontade de Deus. Assim deve ser a nossa vida. A nossa vida aqui passa logo. Nós temos uma vida no céu. Temos uma vida na eternidade adquirida pelo sangue de Jesus. E nós não podemos perder essa oportunidade. Não podemos perder tempo. Precisamos acolher a palavra, obedecer todos os dias, escutá-la, rezar com ela, darmos a nossa resposta ao Senhor. Nunca nos afastarmos dela, sempre nos aproximarmos desta palavra. Olha bem, meu irmão, Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória de nada vale. Meu Pai é que me glorifica. É o próprio Deus, o Pai e Senhor, que nos dá Jesus para que Ele possa nos salvar e nos conduzir para a vida eterna. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, conheço, diz Jesus, né? Seria mentiroso como vós se dissesse que não o conheço. Mas conheço, guardo sua palavra. Olha, conheço e guardo a sua palavra. Esse é o X da questão, esse é o segredo, né, da receita. Escutar, obedecer e cumprir o que o Senhor nos ensina. Nesses dias últimos da nossa quaresma, busquemos reverenciar o Senhor, meditar sobre a nossa caminhada, confrontar a nossa vida com a palavra e colocarmos na balança. Diante da palavra de Deus, a minha vida se sustenta,
ou eu estou buscando a minha própria condenação, deixando de escutar a palavra de Deus, anunciando, pregando, lendo, rezando com ela, mas não vivendo essa palavra. O que eu estou fazendo? O meu ministério, a minha caminhada, a minha profissão de fé, ela se sustenta diante daquilo que eu leio na palavra, daquilo que eu busco anunciar. É uma reflexão para nós e nós temos que levá-la a sério e buscarmos sempre estar em nível com a palavra de Deus, que nossa vida possa se coadunar com a palavra do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde nessa quinta-feira, esse dia de adoração. Passemos o Santíssimo, façamos nosso momento de adoração ao Santíssimo. Coloquemo-nos na presença do Senhor, porque, meu irmão, a adoração é fundamental também para a nossa vida. Como diz a música, né? Quem não adorar não vai aguentar. A luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. E o Senhor vai voltar. E Ele precisa nos encontrar seguindo a sua palavra, porque somente assim nós o acompanharemos até o céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face, nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor e nosso Deus. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria.